Boa noite, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez e que saudamos a paz do Senhor para podermos, assim, mais uma vez, neste live, estudarmos juntos a palavra do Senhor. Hoje o tema da nossa mensagem é como se não houvesse rei ou autoridade. Nós iremos estudar um texto da palavra do Senhor, nós iremos percorrer um pouco sobre toda a teologia bíblica, todo o conceito da história da redenção do povo de Israel até ao final dos tempos. Mas ainda antes disso, vamos ler um salmo bem conhecido, que nos irá dar uma introdução ao nosso assunto. E nós iremos então percorrer e iremos nos basear um pouco no livro de Juízes. Uma mensagem um pouco diferente no sentido da profundidade do estudo e, como sempre, no final, se surgir alguma dúvida, alguma questão, você pode colocar aí nos comentários que eu estarei com alegria trazendo o melhor esclarecimento possível. O que vamos tratar aqui não é uma questão de opinião, mas uma questão de exposição da palavra do Senhor e da importância da existência de autoridade e de rei. Nós vamos ler então a palavra do Senhor em Salmo 93, e eu peço que você abra a palavra do Senhor em Salmo 93. Nós iremos estudar alguns textos hoje soltos, mas nós não iremos pegar um texto e expositivamente o explanar, mas iremos ficar em todo um contexto de uma teologia bíblica extremamente importante para as nossas vidas, como a palavra de Deus como um todo. Torna-se necessário e importante que entendamos isso. Muitas vezes temos falhado na interpretação de textos bíblicos pelo corrermos o risco de isolarmos, tirarmos do contexto de uma história bíblica completa e criarmos o nosso próprio entendimento com um determinado assunto. Fazemos isso muitas vezes com textos e figuras do Antigo Testamento. Tiramos Davi do contexto e todo mundo está à procura do Golias, não é? Onde é que está o Golias? Quem é o Golias na minha vida, não é? E esquecemos, que o propósito de Deus ali é a apresentação e a criação de uma dinastia segundo a vontade do Senhor, para de onde sairia aquele que seria o Messias, o Cristo. Então que o Senhor nos ajude no percorrermos desta mensagem e de maneira alguma nos desviarmos. A palavra do Senhor então em Salmo 93 diz assim, e eu vou ler: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo somente está afirmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Oremos, Pai amado. Nós te pedimos, Senhor, que por tua misericórdia e bondade fales às nossas vidas nesta noite e nos ajudes na exposição deste texto. Senhor, seja gracioso para conosco, seja misericordioso e dá-nos, Senhor, um claro entendimento do que a tua palavra traz para nós esta noite. A ti, Senhor, glorificamos, bendizemos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria só de deixar claro que os acontecimentos do dia de hoje nada têm a ver com a mensagem. Essa mensagem estava preparada já há uns dias e não tem rigorosamente nada a ver, mas tem sido aquilo que uma preocupação com a realidade, de uma maneira geral, não com a realidade de um país em particular, ou com uma questão política, ou qualquer outro tipo de justiça. O texto que nós lemos fala-nos que o Senhor reina e que está vestido de majestade, e fala-nos da grandeza desse grande Rei Jesus Cristo. Para que nós possamos entender isso da melhor forma, e como eu dizia, num plano maior, nós encontramos no livro dos Juízes um momento na história de Israel que eu gostaria que nós nos centrássemos aqui. O nosso estudo vai incidir um pouco no livro dos Juízes, mas dentro de um contexto maior. O livro dos Juízes nos apresenta um tempo da história do povo de Israel, dentro do plano maior da história da redenção, que vai desde a morte de Josué, capítulo 1, versículo 1, e a preparação para o estabelecimento de reis em Israel, que é o que encontramos em Samuel. 1 e 2 Samuel, que originalmente era um livro só. E então, entre a morte de Josué, desde que o povo de Israel saiu da terra do Egito, eu penso que você está familiarizado com isso, o povo de Israel saiu da terra do Egito sob a direção de Moisés, ou melhor dito, da direção de Deus pelo intermédio de Moisés, chegou lá e Josué fez o povo, substituindo Moisés, fez o povo, juntamente com Caleb, entrar na terra do Egito, na terra de Canaã, na terra prometida, perdão. Saíram da terra do Egito, 40 anos após, né? Nesse período que eles entraram, até o período em que Israel, como nação, teve um rei,
existe o livro, aparece-nos o livro dos Juízes. Atrelado ao livro dos Juízes aparece-nos o livro de Ruth também, que acontece na mesma, e que registra a história da mesma época. Numa época em que não havia rei em Israel ainda. Então houve um período ali em que não havia rei. Então o povo se dirigia a juízes tribais daquela localidade, ou por um tempo, quando necessitavam de alguma direção e alguma aplicação de justiça. Então, esse é o panorama do livro dos Juízes. O estabelecimento de reis, e isto é importante, que às vezes nós temos uma má interpretação disto, o estabelecimento de reis em Israel não foi uma tola rebeldia do povo, como às vezes a gente entende, de uma interpretação precipitada e isolada de 1 Samuel 12, 17. Quando o povo de Israel pediu um rei, e essa não foi uma tola rebeldia. Às vezes a gente coloca isso de uma maneira por causa do seguinte texto. A palavra do Senhor diz assim: não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Estas palavras de Samuel ao povo, quando o povo pede um rei, e é aqui que aparece o rei Saul, não é uma tola rebeldia, não é uma coisa que apanhou de surpresa, não é uma coisa que o povo estava agindo errado. O errado foi que o povo desejou um rei segundo os seus próprios princípios. Deus já tinha estabelecido o reinado de reis para o seu povo. E você vai contar isso, e deixe-me ler aqui um pouco, diz assim: na verdade, Deus tinha em seu plano um governo exercido por reis humanos, representando a autoridade maior do Rei Absoluto, Cristo Jesus, que viria na linhagem do reino terreno por ele estabelecido, segundo o pacto com Davi, aquele rei que Deus escolhera, e não segundo a precipitação humana na escolha de um rei que foi Saul. Então Deus já tinha planeado e tinha previsto que do reinado de Davi, da aliança, do pacto que fez com Davi, ou aliança conforme você quiser chamar, Deus iria estabelecer um que viria, que seria o rei Jesus Cristo, o Senhor toda a glória, que viria dessa linhagem. Nesse entendimento, nós vemos que estava previsto a existência de reis. O problema foi a escolha precipitada do povo em escolher um rei segundo o seu próprio entendimento, copiando as nações vizinhas, e trouxeram e Deus permitiu que esse rei fosse Saul. Havia sim um rei. Nós vemos isso porque lá ainda no deserto com Moisés, você deve lembrar deste texto, em Deuteronômio 17, 14 e 15, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Então Deus tinha estabelecido que havia de colocar um rei sobre o povo de Israel quando ele chegasse à terra prometida. Juízes aparece o livro dos Juízes e Ruth, mas citando o livro dos Juízes, aparece neste intermédio, num intermédio que ainda não havia o rei, e o rei não é a atitude pecaminosa do povo, não é o rei. Não é questão do rei. A atitude pecaminosa do povo é a rebeldia e a forma como eles se semelharam àqueles que não eram o povo de Deus e quiseram um rei semelhante aos outros, então Deus permitiu. E esse rei foi Saul. O rei que não teve sucessor, não teve sucessor na sua linhagem real, na sua linhagem familiar, e depois o reinado passou a Davi, e de Davi, depois houve a divisão dos reinos, o reino do norte, o reino do sul, né, e por aí vai, mas Deus sempre fez que da linhagem de Davi viesse aquele que seria o rei estabelecido, sendo que esses reinados, planeados por Deus, dados por Moisés ao povo, já apontavam para um reino maior, o reino todo-poderoso de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Percebemos então, depois de ter dito isto tudo e ter percorrido este padrão histórico para que nós possamos entender, nós percebemos então que a autoridade imposta e colocada sempre foi propósito de Deus. É propósito de Deus que haja autoridade, e essa autoridade imposta e colocada é parte da história da redenção. Ou seja, toda a teologia bíblica anda sempre à volta da ideia de reino. E tome nota a isto. Tome nota agora, é muito importante. Toda a teologia bíblica, toda a história da redenção anda à volta da ideia de um reino. E Deus, porém, sempre desejou que o seu governo maior, total e absoluto, fosse representado por um governo terreno. E eu vou já provar isso. Justo
e fiel, ao qual em tudo se deveria submeter, ao qual tudo, não só todos, tudo, e já vamos ver porquê, se deveria submeter em agradável obediência. É por isso que Deus, quando criou Adão, o colocou no comando e autoridade sobre toda a criação. E mesmo que este tenha falhado por ter pecado contra Deus, Deus nunca mudou de ideias com relação a um governo terreno que representasse. O governo inicial de Deus na criação de todas as coisas, Ele criou o homem e o colocou no comando, na direção da criação. Deus sempre se quis fazer representar diante da sua criação por um governo, uma autoridade. E inicialmente, não havia outro, foi Adão. E mesmo depois de Adão pecar, Deus nunca desistiu da ideia, nem nunca mudou de ideias, de que o seu reino celestial, eterno, o seu reino cósmico, fosse representado em homens na autoridade e no governo, mostrando assim sujeição a Deus, por sujeição de todas as coisas, incluindo a criação, àquele que seria o governante ou o gerente dessa criação, um ser humano, que deveria com certeza governar com toda a justiça, com toda a equidade, mas com autoridade e poder. Mas o homem tem falhado. Contudo, Deus não mudou de opinião. E eu vou trazer alguns textos que mostram isso. Com Jesus, maior dos exemplos, com Paulo e com Pedro. E com Jesus. E você deve lembrar bem, né, o que Jesus fez pagando impostos. Em Mateus 22, 21, Jesus disse assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando assim a sua submissão humana, não divina, humana, a uma autoridade humana que era César. E não preciso dizer quem César era, né? Você sabe. Não era nem a favor do povo judeu. De um certo sentido, protegia, mas colocando uma imposição e daí que vem os publicanos. Por isso é que havia publicanos, né? Porque eles cobravam taxas aos judeus. Altíssimas. E o povo vivia oprimido. Por isso que o povo de Israel não reconhece quando Jesus vem, porque eles estavam à espera de um libertador, um Messias libertador que iria colocar o seu reino. Daí, quando Jesus foi morto, a acusação é o rei dos judeus. E era daí que fizeram troça de Jesus, embora o seu reino era um reino celestial eterno. Mas no sentido do governo terreno, ele mostra o seu respeito para com César, autoridade instituída, e nem era uma autoridade justa, nem boa, nem do povo de Deus. Em segundo lugar, nós olhamos para Paulo, e Paulo ensina sobre isto em Romanos 13, 1, quando ele diz assim: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores. Todos devem submeter àqueles que estão em autoridade, estão em eminência, respeitando, obedecendo e seguindo os comandos dados. Pedro vai mais longe. 1 Pedro 2,17, ele diz o seguinte: honrai ao rei. E tanto Pedro e Paulo se referem aqui à autoridade, somente na questão de Paulo, sendo que ele está a escrever aos romanos, à igreja de Roma, mostrando em período em que a igreja era perseguida, em que a igreja não era aceite, em que havia posições contrárias à igreja. E mesmo em perseguição, mesmo diante de um governo que se havia corrompido, que trazia opressão ao próprio povo de Deus, à igreja de Cristo, mesmo assim, ele dá a indicação, os dois dão a indicação de obedecer e respeitar a autoridade, seguindo o exemplo de Jesus, que vem desde lá de trás, desde que o povo de Israel, o povo de Deus foi criado, desde a criação, sendo que foi instituído esse governo humano. De volta ao início ao livro de Juízes, agora, já que passamos o panorama completo, deixe-me só fazer referência a outra coisa. O plano de Deus desse reino é um reino eterno. Tá? Não é só um reinado aqui nesta terra. Ele é representado nesta terra. Mas é um governo celestial, eterno. De um reinado eterno. Onde Deus, Cristo Jesus, será adorado em toda a sua glória e majestade. Essa adoração é somente a Deus. O rei terreno não deve receber essa adoração. Mas, contudo, tem um respeito e uma autoridade necessária. De volta ao livro dos Juízes, depois desta análise bíblica do plano de Deus no governo da autoridade, podemos perceber o que estava a acontecer na época e o porquê do livro terminar com as seguintes palavras. E no final do versículo, no final do livro de Juízes, o livro de Juízes termina com as seguintes palavras.
Você pode confirmar aí, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, como já falei, numa época que não havia rei. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Numa época em que não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que parecia reto aos seus olhos. Interessante que nós encontramos a mesma declaração no meio do livro de Juízes, no capítulo 17, versículo 6, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. A mesma afirmação. Numa época em que o povo de Israel chega na terra do Egito, e até havia juízes, e não havia juízes, Sansão é um deles. Aliás, a vida de Sansão é lamentavelmente triste como juiz, não é? Com certeza, com todos os erros e os pecados que ele cometeu. Mas colocado por Deus, de qualquer forma. Mas esses juízes não eram uma autoridade do rei. Né? Não era autoridade do rei. Por isso é que o povo lá do Judá foi e entregou até Sansão, né, aos filisteus, né? Por forma de apaziguar. A ira o problema que havia, a rivalidade que havia com os filisteus tinham com o povo de Israel, né? Então, não havendo autoridade, diz a palavra do Senhor, o que é que acontecia? Cada um fazia como parecia bem aos seus olhos. Não havia um rei, não havia a quem submeter, cada um escolheu o que fazer. O que é que me parece bem fazer? É aquilo que eu faço. Não te presta contas a ninguém, faz aquilo que quer. Eu gostaria que nós agora pegássemos nesta avaliação, nesta verdade bíblica, apresentada no livro dos Juízes, em que numa época em que não havia rei, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, mas também, na verdade, não tinha um rei terreno. Havia uma autoridade, havia um rei divino, claro, sempre houve, no comando de todas as coisas, no controle do futuro, mas não havia um rei pessoal terreno. Então cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Pegando nessa realidade para os nossos dias, não é o caso dos nossos dias hoje. Em qualquer sociedade, seja de onde for que você está a ver esta mensagem, ou seja onde for que você vive, mas se você vive aqui nos Estados Unidos, nós temos várias autoridades sobre nós. Não é? Nós temos governo e autoridade instituída. Porém, o desrespeito pelas autoridades instituídas, hoje, a realidade que vivemos, é de tal forma que a ideia que fica é que não existe governo. E que cada um parece fazer o que acha bem aos seus olhos. Não vivemos os dias de juízes, não vivemos sem autoridade, não vivemos sem que haja nas cidades, nas estradas, nas escolas, nas casas, nos lares, nos trabalhos, autoridades. Instituídas. Mas vivemos uma época que a ideia que fica é que cada um faz aquilo que lhe parece bem. Parece que não há necessidade de respeitar a autoridade. E toda a gente, até mesmo uma criança, sem experiência e sem o mínimo de conhecimento, parece ter o mesmo direito de se pronunciar sobre coisas com a mesma autoridade que o mais velho, experiente, estudioso e conhecedor em determinada matéria. O que é que nós assistimos hoje? Está de uma tal maneira descontrolada, está de uma tal maneira desgovernada as coisas, que parece que todo mundo tem o direito de se pronunciar sobre qualquer coisa. E parece às vezes que a posição que uma criança toma, que não tem experiência, que não estudou, que nunca desenvolveu determinada faculdade, tem o direito de dizer àqueles que estudaram, àqueles que trabalharam, àqueles que têm conhecimento, àqueles que se esforçaram, o que deve fazer e como governar o mundo. É triste, lamentável, o que vivemos é uma época em que há governo, há autoridade, mas parece que não há. Parece que vivemos os dias dos juízes. E você conhece o que eu estou a falar. Por certo você conhece. Se calhar você não precisa de sair do seu bairro. Deus permita que você tenha que sair da sua casa para ver isso. Mas talvez você não tenha nem que sair da sua casa para perceber que não há um governo, não há uma sujeição ao governo. O governo há. Que é uma autoridade dada por Deus. Às vezes não há, é uma sujeição. A questão não é as autoridades serem ou não questionadas. Não é disso que eu estou a falar aqui. Não é as autoridades serem questionadas ou não. Não é que não haja erros. Não é que não haja coisas que o povo deve votar. E que se votou, deve perguntar. E deve questionar. Não é disso que estamos a falar. O problema é desrespeito. Desrespeito nas casas, como já disse, nas escolas, nas estradas, nos trabalhos, nos governos, nas igrejas. Um desrespeito, no geral, por quem está em autoridade. A ideia que fica é que os dias de juízo voltaram e cada um faz o que parece bem aos seus olhos. A situação é de tal ordem que até no caso de uma pandemia deste tamanho que estamos vivendo, a discussão não está em redor do problema,
mas sim em como desautorizar o governo e as autoridades instituídas. Eu tenho assistido a esse tipo de colocação e de discussão. Estamos vivendo uma pandemia e, em vez de respeitarmos as autoridades, cada um quer inventar uma maneira e discutir e desaprovar aquilo que está feito, só para ser do contra, só para estar no oposto, só para dizer que não é sim. E sem poder submeter. Muitas vezes sem pensar quem está a tomar decisões, o que está nas costas da pessoa que está a tomar decisões, como é que a pessoa está a fazer, a dificuldade que é, a luta que é, tomar as decisões certas. Parece que sempre que surge uma nova ordem, a principal preocupação, e isto deve ter, é a minha observação agora, sempre que surge uma nova ordem, algo novo que tem que se cumprir, que tem que se fazer, a principal preocupação é como fazer com que a mesma seja barrada ou anulada. Surgiu uma nova ordem, surgiu uma nova regra, vamos barrar isto, vamos anular isto. Parece que é a primeira opção. A primeira preocupação. Quando uma destas duas não funciona, não dá, então o que é que vamos fazer? Vamos descobrir como fazer para desrespeitar a ordem e continuar na mesma. Parece que é o que acontece hoje. Vamos arranjar uma maneira de respeitar uma autoridade, respeitar uma ordem e vamos fazer o que nos dá na cabeça. E se você pensa que eu, a este momento da mensagem, estou a fugir completamente de um assunto espiritual, espere só mais um minuto que eu já vou voltar ao texto sagrado e explicar porque que isso acontece e qual é a gravidade disso. Porquê que isso é grave? Porquê que isso é tão sério assim? Porquê que eu estou a gastar o tempo do live expondo, com a Bíblia aberta, expondo este assunto? Porque é extremamente importante aquilo que estou a falar aqui, porque tem um reflexo espiritual enorme. A preocupação é desrespeitar. E sempre fizemos isso e continuar a fazer o que sempre fizemos, seja isso errado, mau, cause um prejuízo particular ou cause um prejuízo geral do público. O que importa, saiu uma lei, a primeira preocupação é vamos barrar isto, ou então, se não dá, vamos dar um jeito de não cumprir e fazer igual que estamos a fazer. Não importa se isso vai causar um prejuízo num, 2, milhares. Vamos fazer o nosso jeito, descobrir a nossa maneira, inventamos uma mentira, inventamos uma intriga, inventamos uma história e suspeitamos a autoridade. Só aqui você já percebe pecado, não é? Em tudo isso você já percebe pecado. Na verdade, e agora colocando isto no espiritual, a questão que se coloca não é uma defesa do público contra as justiças dos governos. Não é isso que está em causa. Como já disse, leis são para ser questionadas. Se vivemos numa democracia, o povo vota, tem direito a perguntar, tem direito a se pronunciar. Não é essa a questão. A questão mesmo é um desrespeito pelas autoridades instituídas e que nem é um desrespeito pelas autoridades instituídas terrenas, mas sim uma afronta àquele que tem a autoridade máxima e ele mesmo é a autoridade em pessoa, o Senhor absoluto e completo em tudo o que faz. Essa é a questão. O assunto é mais grave do que o que parece. É o maligno operando. É Satanás desafiando as autoridades divinas como no Jardim do Éden. Afinal, foi isso que aconteceu quando Deus disse, e note que você conhece o texto por certo, senão você pode acompanhar em Gênesis 2, 16 e 17. Deus disse assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. E Satanás, logo após, na primeira oportunidade, replicou e disse, certamente não morrereis. Deus disse, deu a ordem, não comereis dela, porque no dia que comer, certamente morrerás. E Satanás disse, certamente não morrereis. Desafiando assim a autoridade divina, questionando o reinado de Deus, desprezando o governo divino de todas as coisas. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, é exatamente isso que se passa hoje quando nós somos induzidos a desrespeitar uma autoridade, seja ela em casa, seja ela na escola, seja ela no trabalho, seja ela na rua, seja ela diante de um policial, seja ele diante de um meio da cidade, ou seja ela diante de qualquer autoridade. É isso exatamente que se passa. É repetir o que aconteceu no Éden. Porque qualquer autoridade, qualquer pessoa que está em autoridade, não está sem um propósito divino. E Deus determinou que o mundo seria gerido por governos. Mas vocês assim, mas são governos injustos. Mas são governos que estão errados. E eu já provei, por exemplo de Jesus, a ministração de Paulo e a ordem de Pedro, que exatamente continua a ser a representação de uma autoridade e de um governo divino, ainda que não perfeito, ainda que não absoluto, ainda que não completo. Por certo que não. Ainda que tenha erros e tenha falhas, ainda que possa ser errado. Mas Deus
instituiu assim, e Jesus respeitou essas ordens, e os apóstolos pregaram e ensinaram essas coisas. Não vivemos como nos dias dos juízes. Cada um não pode fazer o que lhe dá bem na cabeça. Existem autoridades instituídas que Deus permitiu, que representam de uma forma, não absoluta, não completa, não em santidade, não em justiça, mas que representam uma autoridade e um governo que existe, sempre existiu e para sempre existirá. O governo absoluto de Deus, que ele se fez representar por homens. O texto que nós lemos no início, o Salmo dizia: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder, o mundo também está afirmado e não poderá vacilar, o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade, os levantam ao Senhor, os levantam o seu ruído, os levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. É sobre isto que eu lhe estou a falar hoje. Existe o governo, existe a autoridade. Se você vive em New Jersey, existe o mayor da sociedade, existe o governador, existe uma série de pessoas, até que chegamos ao presidente. Você não vai concordar com todas as regras. Você não vai com certeza absoluta. Há coisa que não faz sentido para si. Isso devemos entender, com certeza, que há coisas que nós temos que questionar e que nos faz de causa dificuldade. Nós temos visto isso agora, quando, como dizia há pouco, numa situação que nós vivemos e que é necessário criar regras de isolamento social, e o quanto causa confusão em certas pessoas e o quanto as pessoas desafiam o governo e as autoridades, não percebendo que estamos zelando por um bem comum completo em todos. Deixe-me dar-lhe um conselho. Da próxima vez que se sentir desafiado a obedecer a uma ordem imposta, lembre-se que existe um Rei do Senhor de toda a glória, o Senhor Jesus. E a menos que essa lei seja contrária à lei de Deus, porque os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E essa frase é colocada hoje fora do contexto. O contexto ali era uma proibição de ministrar a palavra de Deus que o próprio Jesus tinha mandado ir e pregar a todas as nações. A menos que a lei, a regra que lhe é imposta, a autoridade que lhe é imposta, venha a chocar com aquilo que Deus diz na sua palavra, você não tem a autoridade e a razão de desafiar e desobedecer à regra, seja ela quem for, porque essa regra, essa autoridade, representa, de alguma forma, o governo de Cristo. Não temos rei, temos outros em autoridade. Do reinado que Deus estabeleceu em Davi, com todos os erros que foi pela frente, todos os problemas, veio daí, dessa linhagem, o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Será que isso dá para nós entendermos a importância da autoridade dos governos? Será que se nós remontarmos ao Jardim do Éden e percebermos que Deus pôs em autoridade o homem que ele havia criado, sob a autoridade da criação, será que nós conseguimos perceber a importância que governo e autoridade têm? Será que nós podemos entender que Jesus pagou impostos a Roma e mandou dar a César o que era de César? Será que nós podemos entender que Paulo ordenava à igreja de Roma que tivesse respeito pelas autoridades? Será que nós entendemos que Pedro mandava honrar o rei? Será que nós podemos entender que as ordens e as regras impostas na sociedade hoje, elas são uma representação, num certo ponto, não completa e absoluta, já falei, não em santidade e perfeição absoluta, não, mas uma representação de uma autoridade maior, que é Cristo? Deus nos ajuda e nos ensina o caminho da obediência e respeito às autoridades instituídas. Seja elas no lar, seja elas os pais, os maridos, na questão espiritual, os pastores, o presbitério da igreja. Seja ela na cidade, nas regras de trânsito, o policial que nos para. Seja ele o juiz, o mayor da cidade. Nas escolas, o principal da escola falou. É para ouvir. Hoje os pais, às vezes nós encontramos pais a desafiar as autoridades dos professores diante dos filhos, que esperam que os filhos obedeçam a quem? Obedeçam como? Obediência, submissão. Aquele que diz que é... Deixa-me dizer uma coisa. As pessoas que dizem que são submissas a Deus e não são submissas
às autoridades, deixa-me dizer, não são submissas a Deus. Existem autoridades impostas, autoridades colocadas, às quais o cristão dá um exemplo em obediência. Não estamos aqui para desafiar as autoridades. Estamos aqui para fazer o papel de Cristo. E óbvio que se tivermos que pelo amor ao Evangelho e a causa do Evangelho sermos condenados por termos feito aquilo que é correto aos olhos de Deus, amém por isso, seremos bem-aventurados da Escritura. Mas ser levado adiante as autoridades por incorrer em erro e fazer o contrário a uma autoridade dada que não vai contra uma autoridade divina, Deus tenha misericórdia de nós. Nós não vivemos no livro dos juízes. Há reis, há autoridades. Não é para fazer o que cada um dá melhor na sua cabeça. Mas parece que é isso que vivemos. Os comentários nas redes sociais sobre todo o tipo de coisa questionam e enxovalham quem está em autoridade. A comunicação social tem feito um desfavor a nós. E eu vejo hoje pessoas seguindo e indo até mais longe. E lamentavelmente tenho visto servos de Deus entrando por esse caminho. E incentivando e até sendo apologistas de conflitos e confusões sobre coisas que simplesmente vamos respeitar e obedecer. Interessante, para nós os cristãos, gostamos tanto da graça e queremos tanto que Deus seja misericordioso conosco e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E às vezes nós não queremos ter misericórdia e ter compaixão por quem está em autoridade. Não conseguimos perceber o quão difícil é a tomada de decisões. Para você que é pai, você deveria saber isso quando você tem que tomar uma decisão para a sua família. E você não tem dúvida se está a tomar a decisão certa ou não. E a sua vontade até é. Se você é chefe de repartição no seu trabalho, você sabe o que é que eu estou a falar. Se você é patrão, sabe melhor ainda. Que nem sempre as coisas são fáceis. E quão difícil é trabalhar com desrespeito. Se você trabalha no ministério, você sabe melhor ainda do que é que eu estou a falar. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos quebrante, irmãos. Que o Senhor não nos deixe respeitar as autoridades. Que vergonha. Que embaraço. Que tristeza. Que mau testemunho. Um espírito de rebeldia. Tal e qual ao de Satanás no jardim do Éden. Deus falou e ele retrucou. Vivemos dias assim. Vivemos dias assim. Deus nos perdoa. E que no povo de Deus haja diferença nesse aspecto. Respeito e submissão às autoridades. Obviamente que está contrário às Escrituras é outra coisa, mas enquanto não está, uma submissão e respeito bonito, como alguém que compreende que a autoridade é coisa divina. A autoridade não é invenção do homem. Governo não é invenção do homem. A autoridade não é alguma coisa que nós criamos hoje. Sempre houve e sempre foi um propósito de Deus que o povo de Israel tivesse rei, sendo que esse rei apontava para Cristo. Mas que tivesse um rei, que tivesse alguém em autoridade. Nós não inventámos estas coisas. Estas coisas vêm da mão do Senhor e foram dadas desde o jardim do Éden. E nós, como eu dizia há pouco, nós íamos percorrer uma teologia bíblica completa. E escute, o reino de Deus, criado no jardim do Éden, representado por um governo humano, até ao final, passando por a linhagem de Davi, vindo apresentar o Messias, a igreja de Cristo Jesus submetendo, e chegamos no final. O que é redenção? O que é glorificação? O que é o último momento? A unificação com Cristo no seu reino de glória. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Que a visão de reino, de governo, venha criar em nós pacificadores, almas tranquilas, zelosas do bem, que apoiam e que estão na disposição de obedecer. O Senhor nos cria em nós um espírito assim. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te pedimos, Pai, que nesta noite a exposição da Tua Palavra tenha se tornado clara às nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que nos dês um espírito de submissão, um espírito manso, tranquilo, um espírito que aceita governo e autoridade, ainda que por vezes possamos ser injustiçados e possa não ser o que é certo, mas um respeito e uma obediência às autoridades instituídas. Perdoa-nos, ó Pai. Por tantas vezes estamos influenciados pela comunicação social ou por aquilo que passa nos nossos telefones,
Perdoa-nos às vezes os comentários insubordinados que nós fazemos com relação a quem está em direta autoridade sobre nós. Senhor, que a tua igreja tenha uma marca diferença no mundo, em respeito e em obediência. Que os nossos lares sejam marcados por uma obediência. Que as nossas casas, a nossa sociedade, o nosso bairro seja marcado por uma influência da obediência. Que na nossa igreja haja obediência e submissão. A ti, Senhor, nós damos glória. Porque tu és o Rei e o Senhor. Guia-nos e ensina-nos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem que nós temos colocado aqui tem um texto a acompanhar, que eu depois irei publicar, que você pode guiar. Se há alguma dúvida que você tem, você pode, por favor, entrar em contato comigo. Você pode fazer aí por esse canal aí, por aí nos comentários, ou você pode depois mandar uma mensagem. Eu terei todo o prazer de conversar consigo sobre o assunto. Esteja à vontade, neste caso aí, de entrar em contato comigo. Se você discorda, nós teremos todo o prazer em conversar sobre o assunto. A palavra do Senhor nos ensina assim, e como tal, nós queremos viver conforme a boa mão do nosso Deus. Muito obrigado por ter estado connosco. Nós somos a família Vale e aqui estamos. Tá? Nós somos a família Vale e é uma alegria muito grande poder contar consigo aí desse lado. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que Cristo Jesus seja representado para si nestas simples palavras. E a autoridade, o reino e o poder que vem de Deus sejam o seu gozo, a sua esperança. Nós o cumprimentamos nesta noite. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Bye.